Eu quero saudar a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom poder estar com os irmãos aqui. E eu trago uma saudação da Igreja Batista da Avenida, uma das igrejas mais pacientes que eu conheço neste nosso Brasil varonil, porque ela me aguenta há 15 anos. Nem eu me aguento, e ela me aguenta há 15 anos. Então, é muita graça de Cristo na vida da igreja para suportar a convivência comigo. A mesma coisa eu digo de Dona Magna. Dona Magna já me suporta, na verdade, de casados 36 anos, mas ao todo 39 anos de convivência. E a gente se alegra em poder perceber. E eu tenho um trato com ela, nós não resolvemos nos casar pela vida toda. Sempre tem aquela pergunta, ou aquele dito, né? Até que a morte os separe. Com a gente não, a gente tem um prazo, o nosso casamento tem prazo estabelecido. Nós devemos, depois de 100 anos de casados, discutir a relação para ver se vai dar certo ou não. Qualquer decisão antes disso é precipitada demais. Então, a gente ainda tem aí pela frente 64 anos de convivência. Depois a gente vai sentar, vai discutir para ver se dá certo, se não dá certo. Se não dá certo, cada um vai para o seu lado, não tem problema, né? Mas antes disso, qualquer decisão é precipitada. Então, eu fico muito à vontade, porque eu não tenho que esperar a morte, né? Para decidir. A gente vai decidir depois, talvez dê certo, quem sabe, né? Por enquanto a gente tem suportado, né, um ao outro, ela mais a mim do que eu a ela, mas enfim, Deus dá a medida da resistência de cada um. Então a medida da resistência dela é maior. Eu estou esperando aparecer um PowerPoint em algum lugar, mas eu acredito que vai aparecer em algum momento. Já está atrás de mim o PowerPoint, só que eu não vou ver o PowerPoint, eu vou passar aqui no meu computador e não vou conseguir acompanhar, vou ficar olhando para trás. Se conseguissem jogar o PowerPoint para frente, eu iria também acompanhar ele ali na frente. Mas nós vamos pensar hoje, rapidamente, eu vou tentar pensar hoje sobre comunicação e conflito de gerações. E por que isso dentro da família? Porque a comunicação ela está diretamente ligada, diretamente vinculada aos nossos conflitos de gerações. Hoje pela manhã nós dizíamos que nós só somos cristãos realmente se formos cristãos na família. Fora disso, nós não somos cristãos. Só se é cristão quando se é cristão na família, e com todos os elementos que isso significa. E hoje nós vamos pensar no conflito de gerações a partir da proposta profética. Porque essa proposta profética é a proposta que mais tarde foi assimilada por Jesus e se torna a proposta dos evangelhos. E essa proposta está lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, verso 6, que diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Temos vários conceitos aqui. Eu queria começar a chamar a atenção ao fato de que quando nós falamos em coração no Antigo Testamento, nós falamos de uma coisa diferente daquilo que normalmente nós entendemos de coração. Eu sei que as pessoas aqui de mais ou menos 40 anos para lá, quando estava na escola aos seus 13, 14 anos, fez no seu caderno em algum momento um coração, colocou uma flecha e colocou uns pinguinhos de sangue ainda.
porque era assim que a gente expressava aquilo que era paixão. Porque para nós ocidentais, coração é o centro dos sentimentos. Se uma menina do antigo Israel fosse fazer isso, ela não colocaria um coração, ela colocaria um rim. Ela colocaria um rim para colocar uma flecha, porque o centro dos sentimentos no Antigo Testamento são os rins e não o coração. O coração é o centro da consciência, é do coração que procedem todas as fontes da vida. O salmista, lá no Salmo 119, que é um salmo que todo jovem deveria decorar, né? Ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração. Eu decorei a tua palavra para não pecar contra ti. Converter o coração dos pais aos filhos é converter a consciência dos pais aos filhos. Converter o coração dos filhos aos pais é converter a consciência dos filhos aos pais. Porque sem isso, vamos viver numa relação de maldição. Lucas vai fazer a mesma coisa na boca de Jesus, quando ele diz que o Espírito irá adiante dele, na virtude de Elias, com o intuito de converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Um povo bem disposto é um povo cujo coração dos pais é converso, está convertido, está direcionado aos filhos. Essa é a base daquilo que nós vamos pensar um pouco nesta noite. Eu queria começar colocando aquilo que eu considero importante na compreensão de um coração que não encontra com outro coração, uma mente que não se encontra, estabelecendo uma tentativa de compreender o outro, porque isso estabelece não somente bloqueios, como conflitos. De vez em quando eu atendo alguns adolescentes e eles têm normalmente a mesma queixa. Eles dizem: meu pai não consegue me ouvir, minha mãe não consegue me ouvir. Eu tento dizer, mas eles não conseguem me ouvir. Eu queria chamar a atenção, primeiramente, a algumas fases da comunicação. A primeira delas, na infância, que é uma comunicação orientativa. A comunicação sem muita opção de escolha. A criança não tem muita linguagem ainda. Como eu lido muito com crianças por causa do convívio, eu faço muitas observações. Tem uma criança na nossa igreja que com 1 ano e meio ela fazia frases conjugando o verbo. Isso é totalmente, quem conhece um pouquinho de psicologia de desenvolvimento e psicologia da linguagem, sabe que isso é um avanço enorme. Com 1 ano e meio. As crianças hoje elas têm uma capacidade maior, mas ainda assim, na média, elas não conseguem expressar com muita clareza, porque as suas opções são opções ainda muito reduzidas. Os adolescentes, estes têm um diálogo com limitação de proteção. Os adolescentes, eles têm normalmente, é claro que eu estou falando aqui em tese, pode ser que um e outro não siga a regra, certo? Mas eles fazem uma comunicação com limitações de proteção, eles se autoprotegem. Mas eles têm uma tentativa
sincera de entender e fazer-se entender. Mas não é muito fácil. Quem tem filho adolescente sabe disso. Quando chegava da escola e era uma criança, você perguntava, ele contava o que a professora fez, etc. Quando ele fica adolescente, você pergunta como foi na escola. Foi bom. Sim, você fez o quê? O de sempre. Sim, mas teve aula de quê? Matemática, português, ciências e biologia. Ele vai responder dessa maneira, porque a sua frequência de comunicação é essa. E tem pai e mãe que dizem, mas quando você está com seus colegas, você conversa tudo, comigo você não conversa nada. São respostas monossilábicas. Naquele monossílabo, ele está dizendo, eu quero que você entenda o que eu não estou dizendo. Eu vou dar um exemplo aqui para os homens vão me entender agora, para entender os seus filhos. Quando você vai sair com a sua esposa, você pergunta a ela, você quer ir para onde? É claro que isso não acontece aqui com ninguém, mas assim, em outros lugares acontecem. Aí ela diz, para qualquer lugar. Aí você já sabe que você está quebrado. Aí você pensa, me quebrei agora. Sim, mas você quer comer o quê? Ela diz qualquer coisa. Aí você arrisca. E você para na porta de uma pizzaria, porque você pensa, qualquer coisa, pizza, gosto de pizza. Aí quando você para, ela diz, pizzaria? Eu não sei se já aconteceu com vocês isso, mas parece que já aconteceu com algumas pessoas isso aqui. Porque na verdade, quando ela diz qualquer lugar, ela não quer qualquer lugar, ela quer que você adivinhe o lugar que ela quer ir. Eu aproveito o ensejo para dar uma instrução àqueles que saem com suas esposas para comprar roupa. Pense num perigo, esse é um perigo real, né? Porque você sai com a sua esposa para comprar roupa e ela veste uma roupa experimentando e pergunta, você gostou? Nunca na sua vida responda a esta pergunta. Nunca. Porque 99,9% e uma dízima periódica de noves aí ainda, você não vai acertar. Porque essa pergunta não é para você acertar. Se você disser gostei, ela diz, não está vendo que está comprido demais, não? Se você disser não gostei, ela vai dizer, você não entende nada de moda. Então, sempre que ela lhe perguntar isso, devolva com a outra pergunta, bem carinhosa, em tom romântico, de preferência tocando uma música de Roberto Carlos, ou seja lá de quem for. E pergunta a ela, você gostou, meu amor? Se você gostou, leve. E tire o seu cartão de crédito e resolva o resto dos problemas. Porque é assim que funciona a comunicação. As mulheres gostaram do cartão de crédito. As mulheres gostaram do cartão de crédito. Corta a parte do cartão de crédito. Mas é assim que funciona a comunicação. O adolescente, ele quer dizer sem falar. Ele quer que você perceba ele. Esse é o grande problema. Ele quer, na verdade, uma comunicação sincera, mas ele tem um sistema de proteção altamente estabelecido. Ele não vai arriscar com você. Ele vai colocar bem lentamente as coisas, a prestação, para ver o que é que você, como você reage. Quem de nós que tem filho adolescente nunca passou pela experiência de ver uma coisa assim? Por que você não me falou? Minha mãe, se eu te falasse, naquela hora você ia morrer do coração. Eu não falei, porque senão você morre, minha mãe. Eu sei que de vez em quando algum, aqui obviamente nenhum daqui presente, mas em outros lugares isso acontece. Eles têm um sistema de proteção. A juventude, ele tem um diálogo mais respeitoso.
ele tenta entender as possibilidades da imposição, mas ele quer ser convencido das coisas. Na juventude não dá mais para você impor. Quem tem filhos jovens sabe o que eu estou dizendo, né? A gente chegava e dizia assim: você não vai. Depois que o filho fica jovem, você começa a ponderar o não vai, você começa a tentar convencê-lo a não ir, porque você está morrendo de medo do que pode acontecer. Quando eu falo para os jovens e adolescentes, eu digo a eles o seguinte: pare e pense o sofrimento dos seus pais. Quando o seu pai, eu falo muito para adolescentes não crentes, adolescentes que não têm nada a ver com a igreja, por causa da minha vivência na universidade, eu digo o seguinte: quando o seu pai ou sua mãe proíbe de você ir para a festa, não é porque ele é mau, é porque ele está morrendo de medo, ele está em pânico naquele momento. Ele está em pânico porque ele não sabe o que pode acontecer com você, e se acontecer alguma coisa com você, ele vai se culpar porque ele deixou você ir. Então ele vai fazer o máximo para proibir você, mas não é porque ele é mau, não é porque ele não gosta de você, não é porque ele quer lhe castigar, não. É porque ele não aguenta a possibilidade ou a ideia que aconteça alguma coisa com você. E ele acha esses lugares muito desprotegidos. Só que quando chega na juventude, a gente tem que convencer, a gente tem que argumentar. E nem sempre a gente consegue. Comunicação com criança tem um padrão, comunicação com adolescentes tem um padrão, comunicação com jovens tem outro padrão. Eu casei já muito tarde. Quando eu casei, eu já tinha 20 anos de idade. É sério. Eu perdi 20 anos de convivência com Magna. Você sabe que prejuízo é esse? Então, meus filhos nasceram, eu era jovem ainda. Quando minha filha nasceu, eu era estudante. Então, eu lia tudo sobre educação infantil. Vygotsky, Piaget, psicologia do desenvolvimento, psicologia da educação, todos esses troços eu lia. Aí quando eu achei que eu estava entendendo o negócio, eles ficaram adolescentes. Aí eu paro o mundo que eu quero descer, né? Lá vai eu de novo estudei. Aí quando eu comecei a entender o negócio, eles ficaram jovens. Ou seja, eu corri atrás e nunca consegui alcançar. Aí eu descobri que meus filhos só queriam um pai. Tadinho, foram cobaias em vários experimentos que eu fiz. Mas eu dizia a eles: o azar de vocês é ser meus filhos. Eu não posso fazer mais nada, nem vocês podem fazer mais nada. Mas uma coisa nós fazíamos tecnicamente. A gente tentava criar cumplicidade. Naquela época, eu fazia uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer. Eu estou só contando um exemplo, só para a gente ter um exemplo, tá certo? Mas ninguém faça isso. Mas eles eram pequenininhos, então nós íamos na geladeira, pegávamos uma Coca-Cola, não roubávamos, nós pegávamos a Coca-Cola, escondido da mãe, sem ninguém contar para a mãe, íamos para um quartinho, sentávamos os três no chão, cada um com um copo, e nós tomávamos uma Coca-Cola. Devolvíamos o vaso da Coca-Cola, quase vazia na geladeira. Eu sabia, obviamente, que na primeira vez que ela abrisse a geladeira, ela ia ver que acabou a Coca-Cola. Tem 3 em casa, um dos 3 ou os 3 beberam a Coca-Cola, mas ela perguntava sempre: quem bebeu a Coca-Cola? Ninguém entregava a ninguém. Essa era a nossa relação de confiança e de cumplicidade. Hoje, todos 2 adultos, todos 2 casados, eles têm a mesma
confiança ainda hoje. Todas as vezes que eles têm qualquer problema, que seja grave, eles lembram do sentimento de confiabilidade e conseguem partilhar comigo o seu problema, seja qual for o problema. Se ele for grave, se ele for de dinheiro, sempre vem, mas às vezes, quando não é de dinheiro, também vem. Mas a questão é que Deus escreveu um livro somente. E o livro que Deus escreveu não foi a Bíblia. Deus não escreveu a Bíblia. Se alguém não sabia disso, fica sabendo agora. O único livro que Deus escreveu foi o livro da vida. Foi o livro que Deus escreveu. Mas nós não entendemos. Aí Ele mandou escrever a Bíblia para que nós entendêssemos a vida. Se você quer entender a vida, o melhor caminho para fazê-lo é conhecendo as Escrituras. Porque nelas contém orientação de vida. Quem me ensinou isso foi um velho amigo conhecido há muitos anos que nós não nos vemos, chamado Carlos Mestres. Não sei se alguém já ouviu falar nele. Mas Carlos Mestres é um sacerdote jesuíta. Nós tínhamos um encontro uma vez por ano, que nós juntávamos alguns biblistas do Brasil, luteranos, católicos, batistas, metodistas e etc. Nos encontrávamos em um convento, passávamos 3 dias internado, lendo um texto do Novo Testamento de manhã, ou do Antigo Testamento de manhã, um texto do Novo Testamento de tarde, e discutindo esses textos. Ali eu aprendi muita coisa. Dentre elas, é que nós cometemos um erro grande. Nós confinamos a Bíblia à igreja. Mas a Bíblia não é um livro da igreja. A Bíblia é um livro da vida, porque ela nos ensina a viver. E ela nos dá algumas orientações básicas de comunicação. Primeira delas, eu queria ler em Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Quantas vezes nós estamos chateados em casa, com aquele gosto amargo na boca, e a gente sai na rua, encontra uma pessoa, começa a conversar, parece que fica mais leve, e de repente a gente volta para casa sem aquele mesmo peso que a gente tinha. Porque a boa palavra alegra o coração, assim como a ansiedade abate o coração. Esse todo mundo conhece. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Costumo dizer na minha igreja que o que faz a diferença não é somente o que você diz, é como você diz. As mulheres, algumas, talvez aqui nenhuma das presentes, mas algumas mulheres, como a minha, por exemplo, de vez em quando pergunta assim: você me ama? Aí normalmente o marido responde assim: claro que eu te amo, eu casei com você, se eu não te amasse, você acha que eu ia casar com você? Não é isso que ela quer ouvir. Ela quer ouvir assim: você sabe, você sabe, você sabe que eu te amo. Aí você abaixa o tom de voz, e quanto mais baixo o tom de voz mais profundo penetra nos ouvidos dela. Lá em casa eu tenho uma resposta clássica. Eu respondo assim: eu ainda te amo. Pelo menos ainda. Só posso responder por agora. Eu ainda te amo. Ela ouve isso há uns 36 anos. Não sei quanto tempo ela vai ouvir ainda. Mas eu ainda te amo.
Quando você encontra uma menina muito bonita, com cara muito feio, isso é muito comum. Mas isso é verdade. As pessoas perguntam assim: o que foi que ela viu nele? Essa pergunta é errada. Essa é a pergunta mais errada que alguém pode fazer. A pergunta certa é: o que foi que ela ouviu dele? Se os maridos, se os pais soubessem a diferença que faz do que se ouve, mudaria totalmente o seu discurso. Totalmente. Falar brandamente. Esse eu gosto demais. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos, para aquilo que é a estrutura biofísica. Eu conheço pessoas que tiveram câncer por causa de palavras. E não são poucas pessoas. Sabe aquela esofagite que algumas pessoas têm? Alguma coisa que ela ouviu entalou. Ela não conseguiu digerir. Sabe aquela estomatite que algumas pessoas têm? É aquela coisa que ela ouviu, engoliu, mas não digeriu. Pois é. São as palavras que adoecem a gente. Por isso que a Bíblia ensina que palavras doces são boas para a alma, mas são saúde para o corpo. Imagine você sorrindo. Hoje nós estávamos no elevador, eu ia contando umas piadas para Magno, minhas piadas são totalmente sem graça. Eu sou, do ponto de vista humorístico, eu sou um verdadeiro fiasco. E no final da quinta, ou não sei quanto, da 10ª piada, aí ela riu e disse: eu não consigo ficar séria com essa besteira que você conta, porque é tão sem graça que eu termino rindo. E eu disse a ela: faz bem às enzimas produzidas por cada sorriso que você dá. Precisamos entender que as palavras são como maçãs de ouro em salvas de prata. A palavra dita na hora certa, no momento correto, a forma correta, elas são riquezas. Como é bom a gente estar com alguém que diz a coisa certa na hora certa, que tem um time todo especial para colocar as coisas. Precisamos disso. Eu tenho um filho, e de vez em quando nós viajamos juntos, sempre que ele quer conversar comigo, ele diz: velho, estou indo na fazenda, quer ir comigo? Eu já sei que tem alguma coisa para conversar. E ele não funciona muito facilmente. Ele, quando acorda de manhã, não adianta você falar com ele não vai processar. Ele só vai começar a processar alguma coisa a partir das 9 horas do dia. Então, se você sai cedo, e ele acorda cedo muitas vezes, por causa, ele é veterinário, então algumas vezes ele tem que acordar cedo por questão de ofício, mas ele não funciona. Então não adianta você conversar com ele nesse horário. Quando a gente viaja juntos, quando chega no meio da estrada, aí ele já está dizendo sim. Então, significa que já desbloqueou o sistema fono dele, né? Ainda não desbloqueou o sistema perceptivo racional,
mas ele já está começando a desbloquear. Então não adianta, se de manhã cedo você chamar para conversar, acordar e chamar para conversar, não dá certo. Hoje ele já adulto diz, sabe o que mais me irritava em você, meu pai? É que sempre você acordava a gente para ir para a escola, abrindo a cortina da janela e dizendo, alô Brasil, vamos levantar. Ele dizia, nada mais irritante do que uma pessoa feliz de manhã cedo. Tem um tempo de comunicação, tem um tempo para que nós possamos caminhar. Mas isso implica também em pensarmos nas gerações. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque eu estou só na metade do que eu pretendo falar. Mas a sociologia e a psicologia vão defender diversos conceitos de comunicação ou de gerações. Eu vou usar aqui o conceito de uma socióloga chamada Débora de Carvalho. E é claro que o olhar vai ser, obviamente, mais sociológico do que psicológico. E é claro que há outras compreensões de geração, mas eu gosto muito dessa compreensão de que geração se refere às transformações tecnológicas e a sua influência no comportamento, atribuindo um determinado perfil comum a um grupo que os define e os diferencia. Muito utilizado pelo marketing, pela mídia, pela moda e ciências do comportamento. Quando nós pensávamos em geração, nós pensávamos em um período de 50 anos. Era o que no início da minha vida se pensava em geração. Depois nós passamos a pensar em geração num período de 25 anos. Uma geração se distanciava da outra em um período de 25 anos. Hoje, oficialmente, a gente pensa em geração num período de 10 anos. Alguns psicólogos têm trazido a ideia de que uma geração muda no momento a cada 5 anos. Então, se você tem um filho de 5 anos e depois lhe nasce uma outra criança com 5 anos de diferença, eles dois estarão em gerações diferentes para alguns psicólogos. Irmãos, tem ideia do que é isso? Porque as mudanças, elas têm sido tão radicais que nós não conseguimos mais pensar em geração da maneira como nós pensávamos anteriormente. Os sociólogos normalmente têm dividido as gerações da seguinte maneira: tradicional, que seriam, e aqui tentando fazer uma colocação um pouco mais genérica, não tão detalhada, que são aqueles nascidos nos anos 20, 30 e 40, ainda tem algumas pessoas aí dos anos 40, dos anos 20 eu não sei se ainda tem, eu pretendo viver, já está tudo certo, eu pretendo viver até os 120 anos, já está tudo certo. Algumas pessoas riem quando eu digo isso. Como é que o senhor sabe? Eu vou provar a vocês que eu vou viver até os 120. E se eu não viver até 120, pode me cobrar. Fiquem tranquilos, não tem problema nenhum. Mas está certo, porque a Bíblia diz que a idade do ser humano é de 120 anos. Eu vou viver até lá. Mas essa geração tradicional é a geração dos anos 20, até os anos 40. Existe uma outra geração, essa geração que tentam me identificar com ela, eu não aceito muito bem, mas tudo bem, é a geração Baby Boomer. A gente vai ver porque esses são os adultos maduros, esses maduros entre aspas, né? Porque eu estou chegando à ideia
não sei até onde é verdade isso, de que existe uma fase de transição, assim como a da infância para a juventude, uma fase de crise chamada de adolescência. Eu tenho uma outra fase que eu estou chamando de envelhecência, que é a fase da maturidade para a vida idosa. Então, tem aí uma crise aí de envelhecência nesse período, mas isso ainda não está delineado. Daqui aos 120 eu vou resolver a teoria e vou apresentar com mais detalhes. Depois nós temos a geração X. A geração X é a geração dos jovens adultos, dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80. Depois nós temos a geração Y, que é a geração dos jovens, que é a geração do final dos anos 80 aos anos 90. Depois nós temos a geração chamada de geração Z, que são os adolescentes. E, por fim, a geração alfa, que são as crianças de hoje. Só para a gente entender um pouquinho dessa geração tradicional, eu vou ser um pouco mais rápido agora. Primeiro, eles enfrentaram, quem vem de longas datas, pelo menos 2 guerras ou uma guerra. Eles são extremamente dedicados e leais. Eles também sacrificam-se para alcançar seus objetivos. Se você não sabe disso, senta um dia com seu avô ou com seu pai e pede para ele contar a vida dele do dia que ele nasceu até o dia de hoje, que você vai ver que ele chegou a um lugar partindo do zero. Eu digo sempre aos meus filhos que eles têm uma grande vantagem, porque o ponto de partida deles é meu ponto de chegada. Eles começaram a vida do ponto que eu cheguei à vida. E às vezes eu dou uma encrencadazinha com eles, porque eles querem ter o mesmo padrão de vida que eu tenho, depois de 38 anos de trabalhos ininterruptos. Eles têm, 5 anos de trabalhos ininterruptos. Mas eles querem o mesmo padrão de vida. Nossos filhos, os filhos dessa nossa geração, começam assim. A geração anterior, ela vinha sempre com uma busca muito grande. Eles admitem recompensas tardias, eles se adaptam às atividades rotineiras, eles gostam da rotina, não gostam de sair da rotina. Eles gostam de regras e de burocracia, né? Se você conversar com a sua avó, se a sua avó for dessa geração, obviamente, porque parece que a avó de alguns é da minha geração, né? Mas se a sua avó for de outra geração, dessa geração, você vai perceber isso. Eles querem regras, porque está todo mundo fazendo o que quer, não pode ser assim, as coisas têm regra, não, a hora do almoço é a hora do almoço. Mas, vó, eu não quero comer agora, está cedo ainda. Não, essa é a hora do almoço, vai comer agora. Na minha casa, a hora do almoço é 12 horas. Não sei quem tem essa avó, né? Eu tenho uma mãe assim. 12 horas é a hora do almoço. Eu não sei por que 12, mas enfim, 12 horas é a hora do almoço, porque é meio-dia. Não é 12h05, não é 12h30, e se você for comer 12h30, já está comendo tarde. E se você for comer 1 hora, você está comendo mais tarde ainda, porque a hora do almoço é 12 horas. Eles respeitam hierarquia, a compreensão deles é sempre o dever antes do prazer, e essa compreensão de que o trabalho dignifica o homem é muito forte nessa geração. Então, se você quer lidar com essa geração, você precisa entender isso. Eu tive um grande privilégio na minha vida, ainda jovem. Durante 4 anos eu trabalhei numa casa geriátrica, na Alemanha, e eu fazia acompanhamento de morte. A pessoa ia morrer, eu era chamado ali para ficar com a pessoa, até chegar algum parente, se o parente quisesse.
senão eu ficaria ali com ela, esperando ela morrer. Primeira experiência não foi muito boa, depois você vai se acostumando com a ideia e você vai criando técnicas de proteção. Então eu convivi muito com idosos quando eu tinha 26, 27 anos de idade. E uma certa feita, essa experiência eu gosto de contar, porque é uma experiência interessante para os mais jovens. Tinha uma senhora que todos os dias, quando eu ia dar plantão, eu dava a ela bom dia e eu perguntava a ela, como a senhora vai? E ela me dizia, estou melhor do que você. Aquilo foi me afetando, certo? O meu eu narcísico, né? Se tem algum psicólogo aqui está me entendendo bem, foi afetado. Aí uma certa feita eu disse, por que a senhora diz que está melhor do que eu? Eu sou jovem, bonito. Eu era bonito, vocês não acreditam, mas eu já fui bonito. Fazendo doutorado numa das maiores universidades da Europa. Por que a senhora diz que está melhor do que eu? Ela olhou para mim com a serenidade dos anos e disse, meu filho, eu já tive a sua idade e você não sabe se terá a minha. Eu estou melhor do que você. Ela tinha 105 anos de idade. Se arrumava todo dia. Só saía de meia calça, sapatinho de salto. Ia para as atividades dela, almoçava. Era uma cidade geriátrica que nós trabalhávamos, ela ia para a cafeteria, tomava o café dela, comia o bolo dela. 3 horas ela voltava para o quarto e dormia. Uma vez eu perguntei a ela, como é que a senhora conseguiu viver tão bem 105 anos? Ela diz, eu estou compensando o que eu dormi na vida. Eu dormi tanto na vida que agora eu estou compensando o tempo que eu fiquei dormindo. É preciso entender um pouco a realidade desse povo. Os baby boomers, que é a galera dos 50 em diante aqui, certo? Que é mais ou menos a geração aí do pastor Abraão. Eles nasceram, essa turma aí dos anos 60, nasceu na época da explosão de bebês, um fenômeno ocorrido nos Estados Unidos no final da Segunda Guerra. Especialmente repetido isso durante a Guerra do Vietnã, ocasião que os soldados voltavam para casas e conceberam filhos neste período, na esperança de refazer as famílias. No Brasil, essa geração coincide com o período da ditadura, da Jovem Guarda, da Bossa Nova, Tropicália, os festivais de música que se tornaram cada vez mais fortes. Eles são mais otimistas, puderam pensar na boa educação para os seus filhos. Essa geração foi uma geração que gastou muito com a educação para os seus filhos, colocava os filhos no inglês, no balé, no não sei o que lá, na escola, e pagava escola, e fazia um sacrifício terrível, e dizia, eu fico sem comer, mas não tiro meu filho da escola. É essa geração. Uma geração que priorizou muito o trabalho, grande parte deles, meus filhos e minha esposa dizem que eu também, eu não, obviamente, não acho isso, mas a maioria deles são workaholics, ou seja, trabalham quase que por vício, né? Vão para as férias, e nas férias eles levam alguma coisa para fazer, porque eles dizem que não conseguem ficar sem fazer nada. Eu sei que não é o caso da maioria dos que estão aqui presentes, eu sei que isso não acontece, entretanto, comigo.
eles valorizam uma ascensão profissional, eles querem ser reconhecidos pela experiência. A maioria dessa turma dos 50 anos se ofendem quando você os relega a uma posição de desconsiderar a sua experiência. Eu tenho uma cunhada que é médica e a filha dela também é médica, e eu sempre confio mais nas crianças que estiveram comigo. Meu advogado me chama de tio, minha médica me chama de tio, e eu prefiro, porque eu sei que eles vão cuidar de mim de verdade, né? Eu cuidei deles, eles cuidam de mim. Eu tenho uma cunhada que é médica, e quando a filha discorda de alguma coisa, ela diz: esta fedelha não sabe o que é medicina. Eu tenho 30 anos de sala de cirurgia, 30 anos de UTI, 30 anos de consultório, e tenho que ouvir de uma fedelha um negócio desses. Eu sei que ninguém nunca ouviu isso, mas essa turma do Baby Boomer tem essa compreensão. Hoje eles ocupam cargos em diretoria, chefias de empresa. Eles viram o surgimento da tecnologia, acompanharam todo o processo de desenvolvimento tecnológico, porque eles nasceram na época que a tecnologia era botão. Hoje, tecnologia em imagem, não existe botão, tudo é touchscreen. E as crianças não sabem o que é botão. Eu, de vez em quando, faço esse teste. Eu tenho um neto de 7 anos que discutiu comigo, dizendo que era pré-adolescente, e tentou me convencer de que ele era, que ele era adolescente. Depois de discutir comigo meia hora, ele se convenceu de que não era adolescente, então ele seria pré-adolescente. Eu digo: você não é nem pré-adolescente. Você ainda está na primeira fase da infância, saindo da primeiríssima infância. Ele não aceita isso. Ele, uma vez chorando, disse: você quer me tratar como um bebê? Você não é minha babá, vô. E eu preciso ficar sozinho. Me dê um tempo para mim, meu avô. Porque ele queria fazer uma coisa que eu não poderia permiti-lo fazer só. Mas ele achou que ele era maduro o suficiente para este fim. Então, é um pessoal que viu acontecer este desenvolvimento tecnológico. A geração X, e eu vou ser mais rápido agora, porque o tempo já passou. Pastor Abraão daqui a pouco vai me dar um sinal para parar. Mas a geração X, dos anos 70, presenciaram fatos históricos importantes, marcados por vários movimentos revolucionários, pré-estroika, o apartheid na África do Sul, o movimento sandinista na Nicarágua. No Brasil, viu o fim da ditadura, com o movimento de direta já. Essa geração é uma geração autocentrada. Eles olham muito para o próprio umbigo ou para o espelho, não conseguem ver muita coisa para além disso, e são extremamente independentes. Não gostam muito destas relações de dependência. Eles também são comprometidos com seus objetivos. A sua vida é dirigida por desafios, tem uma certa resistência à inovação, sentem-se ameaçados diante das gerações mais novas, especialmente no ambiente de trabalho. Essa geração dos anos 70, dos anos 80, é sempre meio ameaçada pela geração mais nova, que tem mais energia, mais ideias avançadas, principalmente a geração Y. Essa geração é um perigo, porque elas vivem já em uma outra expectativa de experiência tecnológica. A primeira geração ligada à informação é essa geração. Eu me lembro, nos anos 80, quando a internet foi liberada para as universidades.
Uma das universidades liberada foi a Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Nós íamos para uma sala onde tínhamos computadores com Windows, que eram os computadores Apple Macintosh. Eu tinha um craft computer da Apple Macintosh que tinha 1 kilobyte no RAM de memória. Era um avião. Era um verdadeiro avião. Eu já escrevia em hebraico e em grego neste computador, certo? Então, quando eu dou aula para o pessoal de tecnologia na universidade, eu conto a história do computador, dos computadores que eu tive. Eu tive um TK 64, que eu escrevia o programa em COBOL ou em BASIC. Eu sei que a maioria não está entendendo nada do que eu estou falando, mas tem uma galera mais antiga que está entendendo. Você copiava o programa, gravava num cassete, num gravadorzinho, e projetava na sua televisão, uma linhazinha. Depois de 1 hora escrevendo, tinha uma linhazinha que aparecia. Fantástico, né? Fantástico. Depois veio o DOS da IBM, e nisso houve a revolução que a Macintosh fez, a Apple Macintosh com Windows, e hoje tudo é Windows, tudo é acessível. Essa geração foi a primeira geração que teve acesso a essa tecnologia. A outra geração é a geração do final dos anos 80, começo dos anos 90, uma geração que precisa de reconhecimento periódico. É a geração que você tem que estar elogiando. Se você não estiver elogiando, né, cada elogio, né, cada like é importante, certo? Eles desejam um crescimento rápido na carreira. Eu acompanho alguns desses em início de carreira. Eles dizem assim: eu não vou querer esse emprego, paga muito mal. Eu digo: filho, ele paga o piso da categoria. Prefiro não trabalhar do que receber esse dinheiro. Sim, filho, você vai ter que começar em algum dia, de algum jeito. Você quer começar recebendo como diretor? Mas não querem não, viu, pessoal? Aqui eu sei que não é assim, mas assim, lá onde eu estou, de vez em quando, a encrenca é grande. Eu não vou trabalhar nesse escritório de advocacia. Esse advogado quer ficar rico nas minhas custas. Eu faço todo o processo, ainda vou para a audiência, e ele que recebe o dinheiro, eu só recebo o salário, e ainda fica escondido para o cliente não me ver. Então, abra seu escritório e vá buscar o cliente para você, porque o fácil é isso. O fácil é achar o cliente para você defender. Essa é a parte mais fácil da advocacia. Quem é advogado aqui sabe o que eu estou dizendo. Não querem, certo? Desejam um crescimento muito rápido. Eles precisam constantemente de novas experiências, eles querem novas experiências. Vocês devem conhecer alguém dessa geração que fez 4 anos o primeiro ano de um curso, né? Fez o primeiro ano de administração, aí não gosto de administração, fez o primeiro ano de farmácia, não gosto de farmácia, aí fez o primeiro ano de direito, não gosto de direito, ele fez uma faculdade de primeiro ano. É sério, eu conheço vários assim. Faz 2 anos de uma faculdade e desiste, tem uns que desistem no último ano da faculdade. Eu sei que aqui ninguém conhece ninguém assim, obviamente, só lá em Feira de Santana que acontecem essas coisas, certo? Eles normalmente são multitarefas, eles fazem várias tarefas ao mesmo tempo, eles ouvem música, navegam na internet, falam no celular e leem ao mesmo tempo. Não os condeno por isso, certo? Mas eles trabalham sempre fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Eles são autônomos, individualistas. A comunicação deles é sempre curta e direta, certo? Eles querem falar o mínimo possível. E há pesquisas da comunicação deles
nas redes de comunicação como o WhatsApp. Se você pegar, você vai perceber o nível de contração que eles chegam, né? Então, só para amenizar, eu trabalhei com um cidadão chamado João Suassuna, que era primo do Ariano Suassuna, que alguns com certeza ouviram falar, que foi meu professor de antropologia na Universidade Federal de Pernambuco, Ariano Suassuna. E João Suassuna, ele tinha 80 e poucos anos, quando eu fui trabalhar com ele, ele era técnico educacional, e ele, uma certa feita, me chamou e disse: doutor, o senhor me permite lhe chamar de vossa mercê? Aí eu disse: professor, a essa altura do campeonato, o senhor me chama até de Ei Psiu. Cara, era João Suassuna, um dos técnicos educacionais mais conhecidos no Brasil, na época, em Recife. Aí ele disse: não, doutor, sabe por quê? É porque o senhor é tão novo que eu fico meio sem jeito de lhe chamar de senhor. Ele passou a me tratar por vossa mercê. Vossa mercê quer café? Vossa mercê. Eu fiquei encafifado. Cara, não é mais complicado chamar de vossa mercê, não? Aí eu fui lembrar que vossa mercê virou vós me ser, que virou você, que hoje é ser. Você quer? Você vai? Se contrair mais, vai ficar... Mas essa geração é a geração mais curta, mais direta. E é uma geração que não abre mão dos seus projetos. Ter filhos? Só depois do doutorado. Meus filhos mesmo são assim. Certo? Eu já cobrei um neto, sentei, meu filho e minha nora, e disse: se vocês tiverem um filho esse ano, eu banco todos os custos dos primeiros 5 anos, eu pago tudo. Eles não aceitaram. Não aceitaram. Eu fiquei pensando, cara, se meu pai dissesse isso, eu ia ter 10 filhos. Porque a dificuldade é só bancar, o resto é lúdico. O resto é lúdico. Não quiseram. É uma geração que não abre mão dos seus projetos normalmente. A geração... Opa, eu estou voltando? Não, desculpe. Não estou voltando. Mas houve aqui um pequeno equívoco. É porque eu encurtei. Esse daqui eu já fui. Eu vou pular essa geração toda aqui. Vamos para a geração Z. A geração Z, a geração dos anos 2000, característica muito parecida com a Y, sendo que mais acentuada. Se você quiser testar, é só você colocar um celular na mão de uma criança de 2 anos, 3 anos, e você vai ver o que ela faz com o celular. Uma criança de 5 anos vai lhe ensinar a usar o celular. Tranquilo. Eu já fiz esse teste com várias crianças com menos de 2 anos, menos de 1 ano, e isso acontece tranquilamente. Eles são tecnologicamente bem mais sofisticados, eles já chegaram no mundo conectado, veloz, globalizado, eles assistem os desenhozinhos deles no celular, não na televisão, certo? Muitos deles não assistem televisão, a não ser que você espelhe o celular, o tablet, ou você coloque alguma coisa da internet, YouTube, Netflix, qualquer coisa na televisão, mas dificilmente eles vão parar para assistir a Globo ou qualquer outra televisão. Essa geração não faz isso. Eles já nasceram num mundo sem fronteiras geográficas, eles são desapegados de raízes, eles aceitam mais as diferenças e as minorias, eles são imediatistas, gostam de fast food, eles são também narcisistas, com aparelhos e câmeras, que fotografam, filmam sua própria imagem. Se você não acreditar, vá para um banheiro de qualquer shopping, em qualquer lugar
do Brasil ou do mundo, e lá, se você ficar 5 minutos, alguém vai bater uma selfie. Alguém vai bater uma selfie. Sempre. Eles já conversam mandando imagens, selfies. Às vezes, nem sempre são as imagens, digamos assim, de salão. São mais imagens de reserva. Eles têm uma necessidade muito grande de autoexposição. Eles estão nas redes sociais, Snapchat, Instagram, Facebook não, Facebook é de velho, né? Mas sempre nessas redes sociais, eles estão em todas elas. Eles precisam de reconhecimentos, e para eles a vida tem que ter likes, tem que ter views, senão não tem sentido. Eu já atendi mais de uma adolescente em crise real, porque ninguém postou, ou ninguém deu like nas postagens dela. E a classe toda fez uma trama para ninguém dar like no que ela postasse. É uma espécie hoje de retaliação que eles fazem. E eu atendi ela e ela chorava muito por causa disso, e eu tentava entender, e eu fazia perguntas a ela, e ela dizia assim: pastor, o senhor não me entende, porque o senhor bomba na internet. Aí eu disse, só um minutinho, não entendi. O senhor bomba na internet, sua última publicação teve 450 curtidas, pastor. Eu nunca tinha olhado até essa data esse negócio, nunca tinha olhado isso. Perceba, essa menina teve que ser acompanhada por um psicólogo e por um psiquiatra, porque isso foi um gatilho para outros problemas bem mais graves. Bem mais graves. Inclusive, há tentativas de suicídio por falta de likes, por falta de views nas publicações da internet. Só para os irmãos sentirem a problemática que é. São individualistas, mas são empáticos ao mesmo tempo, porque eles vivem em comunidades virtuais. Os nossos netos, filhos mais novos, eles vivem em comunidades virtuais, eles têm os grupos que eles acompanham, os canais que eles acompanham, eles se identificam com isso, e eles se envolvem com movimentos múltiplos dentro dessas comunidades virtuais. Vamos salvar os pinguins da Antártida, e eles choram porque os pinguins estão sofrendo. Nada contra isso, eu sou totalmente a favor, mas 99% deles nunca viram um pinguim de verdade, frente a frente. É sério. Mas eles estão inclusos numa comunidade virtual, e nessa comunidade virtual, nesse momento, tem um movimento de proteção a pinguim, então eu vou me envolver nisso até o final. Há uma certa alienação, uma certa inércia, uma certa intolerância, a sua atenção é seletiva, eles querem resultados imediatos. Perceba que eles dizem assim: a internet está muito lenta hoje. Lenta porque eles tiveram que esperar 10 segundos para alguma coisa. Se esperar 10 segundos está lenta. Pode colocar o celular na mão de uma criança, e se não aparecer imediatamente aquilo que ela tocou, ela vai tocar 3 vezes para acelerar o processo. Elas julgam constantemente, os adolescentes julgam constantemente, são críticos, não perseveram, têm dificuldade, então eles ficam tomando atitudes de mudança muito rapidamente. E isso é um problema, porque eles, ao mesmo tempo que morrem de paixão por alguém,
No outro dia se apaixonam por um outro alguém, morrem de paixão pelo esse outro alguém muito rapidamente. É tudo muito rápido. Os movimentos são muito intensos. A geração alfa, que é a geração de crianças, nascem já inseridas num cotidiano rodeado de tecnologia, são atentas e são observadoras. Por isso, se você tem filhos, criança, não converse perto dele absolutamente nada. Não se iluda, ele está brincando ali, está gravando o que você está dizendo. Às vezes eu estou pregando, a criança está dormindo, já aconteceu várias vezes comigo. Aí eu faço na mensagem uma pergunta retórica, ele dormindo, deitado estava, responde de lá em voz alta, porque na verdade ele está ligado no que está dizendo. E em algum momento ele vai lhe chamar a atenção. Então, se você não quer saber, se você não quer que ele saiba, não fale perto dele, vá para um lugar com ambiente de isolamento acústico e lá você fala o que você quiser. Eles são muito atentos, certo? E alguns já nascem com um sistema de recorder, um sistema de gravação altamente desenvolvido, certo? Já com cabo de fibra ótica. Ele repete exatamente o que você disse. Meu neto faz isso. Vô, você disse tal dia isso, assim, 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 assim. Repete. Outro dia ele estava falando de um negócio, eu digo, Guilherme, você está inventando, Guilherme. Se for, não estou inventando. Eu disse, Guilherme, não existe isso. Vô, existe isso. Ele sempre disputa comigo, que ele adora que eu erre. É a vitória da vida dele, é que eu erre. Só para descontrair, eu estava tomando café com ele, e ele começou a me fazer um bocado de pergunta, eu comecei a responder, ele começou a fazer pergunta de futebol, e eu disse, eu não sei, Guilherme. Ele disse, vô, você não sabe de nada. Eu disse, Guilherme, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu sou professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, eu tenho um doutorado, eu tenho um mestrado, eu tenho um pós-doutorado, eu sou professor de filosofia. Você sabe filosofia, Guilherme? Sei, vô. Me subiu um pouquinho daquela ira natural. Eu disse, Guilherme, cite um filósofo grego antigo. Pitocles, vô. Naquele momento eu não sabia se eu ria, se eu dava um cascudo nele, o que é que eu fazia. Eu perdi a briga. Eu perdi a briga. Eu disse, Guilherme, de onde você sabe de Pitocles? Porque não é um filósofo que todo mundo cita por aí. Ele disse, vô, eu estudo. Eu aprendi na escola. Como se fosse a coisa mais óbvia de todos os tempos. Essa geração é uma geração extremamente atenta, certo? Aparentam mais inteligentes, mas nem são mais inteligentes, só aparentam. Mas isso se dá porque elas estão inseridas em um ambiente com muito mais estímulo sensorial. Nós tínhamos, a minha geração, muito menos estímulo sensorial. Eles têm mais fácil acesso às atividades e brinquedos criados cuidadosamente para desenvolver mesmo a educação, a visão e o tato. Eles aprendem outra língua facilmente. Eu tenho uma criança que nós acompanhamos e essa criança tem uma capacidade de memorização muito grande. Ela tem uma dotação cognitiva muito elevada, a ponto de ter que esconder os livros da escola, porque senão ela lê o livro todo e acabou a escola. Só que ela passa 2 dias na internet e ela acorda de manhã e resolve falar inglês. E começa a falar inglês. E a pobre da mãe tem que lidar com uma criança que fala inglês em casa. Outro dia ela levantou, ele tem uma síndrome autista,
Levi, ele levantou e resolveu falar alemão. Ele tinha assistido algumas lições de alemão e estava falando em alemão. Eles têm acesso a isso, onde nós conseguíamos fazer isso. Por mais que tivéssemos habilidades e etc., nós não iríamos conseguir fazer isso. Certo? Esse acesso a essa tecnologia de informação, na verdade, gera uma aceleração muito grande no processo de desenvolvimento. A falta de controle dos pais e educadores que se admiram, todo filho, todo neto é gênio, superdotado, para a mãe, para o pai, para o avô, ou se assustam com seus questionamentos e com as suas afirmações. Quem não já se assustou com a afirmação de uma criança assim, cara, de onde é que esse menino tirou isso? Me desmontou agora. Porque eles têm um acesso muito grande à informação. O que nós precisamos entender é que a Bíblia vai nos ensinar como lidar com essas questões das gerações. Algumas orientações bem práticas, porque a vida é prática. A vida é feita de ações do dia a dia. E a Bíblia ensina, primeiro lá em Tito 2:2, quanto aos homens idosos, se tiver algum aqui, esse é para você, sejam temperantes, sejam respeitáveis, sejam sensatos, porque pense como é difícil um idoso insensato e desobediente. Causa tanto acidente, quebra tanta bacia, que não é brincadeira. Sadios na fé, sadios no amor e sadios na constância. Se você é idoso, essa é para você. Seja sadio na fé, no amor e na constância. Seja temperante, deixe de ser irritadiço, rigoroso. Seja respeitável. Não ache que todo mundo tem que ouvir suas pilérias, seu mau humor. Seja sensato, para refletir. Você já passou da idade, você já não pode mais fazer isso. Meu filho de vez em quando me faz umas coisas. Meu filho tem um cavalo, quarto de milha, que era batedor de esteira. Não sei quem aqui conhece vaquejada, mas não é um negócio mais tranquilo. De vez em quando a gente está na fazenda, aí eu vou montar no cavalo dele. Ele disse, velho, eu já lhe disse para não montar nesse cavalo, velho. Eu disse, bicho, por que eu não posso montar no cavalo? Porque você é velho. Esse cavalo é um quarto de milha, batedor de esteira. Se um boi correr, ele vai correr atrás. E se você cair desse cavalo, o que é que eu faço da minha vida? Se ainda tem um monte de conta para você pagar. Eu digo, tá bom, bicho. Eu vou montar nesse outro cavalo. Monte no outro cavalo. Eu não posso deixar você montar nesse cavalo. Esse cavalo é um cavalo para quem é jovem. Eu digo, velho, foi eu que te ensinei a montar cavalo. Sim, mas você me ensinou, mas ficou velho. Vai fazer o quê? Né? Hoje ele me controla. Chegou, vá devagar. Eu digo, bicho, essa parte sou eu que faço. Essa parte não é você que faz. Eu não estou nessa idade. Ele disse, não, mas você eu tenho que cuidar, porque você ainda tem que pagar a conta para mim. Esse é sempre o argumento dele. Né? Jovens, e agora aos jovens. Exorta aos jovens que sejam moderados. É uma dificuldade para os jovens. Jovens ou é de mais ou é de menos. Né? Jovem para estar no pêndulo não é muito fácil. Né? Ou é tudo ou é nada. Jovens, sejam moderados. Terceiro, honra teu pai e a tua mãe. Cuida do teu pai e da tua mãe, para que se prolonguem teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Você cuida deles por sua causa, por causa de você. E nunca se esqueça de uma coisa: seus filhos observam como você trata os seus pais, e ele vai lhe tratar da maneira como você trata os seus pais. Tem muita gente perdida na vida e não sabe. Entendeu?
ensine seu filho a tratar os pais, tratando bem os seus pais. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais, porque isso é justo. É justo ser obediente aos pais. Porque os pais sofrem por você. Meu filho, quando era pequeno, de vez em quando, eu ensinei a ele um bocado de coisa radical. Não eximo-me de culpas. Eu ensinei ele a mergulhar. Nós dois somos mergulhadores credenciados. A gente mergulha até 45 metros de profundidade. E eu fiz isso porque eu precisava, na adolescência, de ter esse contato. Lá abaixo da terra, da água, a 35 metros, você tem que cuidar um do outro. Era a maneira que eu tinha de deixar ele cuidando de mim. E de vez em quando ele queria fazer uma coisa radical, e ele dizia assim, eu vou fazer. Eu digo, vai fazer não, bicho, você pode cair e se machucar. Se eu cair e me machucar, sou eu que vou machucar. Eu digo, se você se machucasse, doesse só em você, eu deixava. O problema é que todas as vezes que você se machuca, dói em mim. E eu não vou deixar. Não é por você. É pela dor que eu sinto em ver você sofrer. Esse é que é o grande problema. Por isso, filhos, seja obediente a vossos pais, porque isso é justo no Senhor. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Ensine a eles o que é caminhar nos caminhos do Senhor, mostrando a eles como faz. E vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Se você quer colocar essas orientações na vida da sua família, com certeza, você vai reduzir os conflitos de gerações na sua família. Porque a Bíblia é a orientação para a vida, é a prática da nossa existência. Que Deus nos abençoe. Não há mais o que ser dito, com toda certeza. É uma questão da gente olhar para a palavra de Deus com muita seriedade, com muita responsabilidade, porque nós que somos cristãos somos porta-vozes de uma herança preciosíssima que Deus deixou nas nossas mãos. Então, o resumo de toda essa história que estava aqui precisa ser anotado. Se você for esperto, você já tirou uma foto daquela tela inteira com todos aqueles textos bíblicos. E se você se perdeu, porque você é da geração mais antiga, então, quarta-feira, essa mensagem vai estar na internet, no site da IBAN. Você vai lá, ativa o sininho e dá um like. Mas, irmãos, como é importante isso, como é bom a gente poder ouvir a palavra de Deus e pensar que ela tem as respostas para esse mundo tão diversificado. Porque se o pastor Ágabo não encerrasse com esses textos bíblicos e a gente não pudesse olhar para eles e pensar que eles vão nortear essas relações, eu pergunto, que esperança a gente ia ter de que se pudesse viver em paz dentro de casa, com tanta gente diferente assim? Não é? Que guerra poderia estar sendo declarada dentro dos nossos lares, se não for a palavra de Deus? Mas a palavra de Deus vem para colocar as coisas em equilíbrio. A palavra de Deus vem para unir os extremos, amarrá-los e trazê-los para um ponto central de equilíbrio. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Agradeço, pastor Ágabo, de coração por esse tempo aqui. Que tempo precioso. Como nós fomos abençoados hoje. Os irmãos concordam comigo? E aquilo que Deus falou ao seu coração, eu espero que você possa colocar em prática em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria chamar o Ministério de Famílias aqui à frente, também os pastores e os líderes que aqui estiverem. Nós vamos orar encerrando este culto. Agradeço a Deus, ao pastor Ágabo por ter vindo junto com Magna, participarem conosco dessa conferência. E
Vamos orar a Deus pela vida dele, pelo ministério, pela família, que Deus possa guardá-lo. A razão pela qual eu chamei o Ministério de Famílias aqui à frente, e também os pastores e alguns líderes, é porque no final deste culto, nós queremos orar pelas pessoas e pelas famílias que estão lutando com suas crises, suas angústias. E se você está aqui hoje e você ainda não entregou seu coração nas mãos de Cristo, é sua oportunidade. Eu queria que você procurasse uma dessas pessoas que está aqui e você dissesse: ore por mim, eu quero entregar o meu coração nas mãos do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esta noite tão especial. Obrigado, Senhor, porque quando nós olhamos para o avanço das gerações, quando nós olhamos para a diferença que existe entre gerações diferentes, quando nós olhamos para as rápidas mudanças que a cultura tem enfrentado, isso nos assusta. Obrigado, Senhor, porque nada disso saiu do controle e da soberania do Senhor. E nós te bendizemos e queremos estar sensíveis à tua voz, atentos aos tempos, ao que está acontecendo, conectados, tendo a tua palavra numa mão, tendo os jornais na outra, tentando entender o que acontece ao redor de nós, mas sempre, sempre, o tempo todo, filtrando a sociedade com as lentes da tua verdade, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é luz para o nosso caminho. Por meio da tua palavra, nós não apenas iremos sobreviver, como também seremos uma influência positiva e abençoadora para o mundo em que nós estamos vivendo. Senhor, muito obrigado por todas as pessoas que estão aqui nesta noite, por todas as famílias aqui representadas. Ó, que a tua graça e a tua bênção nos sustentem, que nós possamos olhar para a tua palavra e pensar como ela tem mecanismos, como ela tem orientações, como a tua palavra tem direção para os mínimos problemas da nossa vida, e em obediência ao Senhor e na tua palavra, nós possamos viabilizar a bênção do Senhor sobre as nossas famílias, para que nenhum de nós venha achar que o Senhor vai estender a mão se nós simplesmente formos negligentes e formos pessoas que não dão importância devida ao que a tua palavra nos desafia. Obrigado por cada pessoa que aqui está. Obrigado pela vida do pastor Ágabo, por este dia tão abençoador, passado junto dele, por tanto conhecimento que ele tem trazido a cada um de nós. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor guarde a sua vida, a sua esposa, os seus filhos, o seu ministério, que ele continue tendo uma santa influência no meio onde o Senhor o colocou. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui está. Nós agradecemos ao Senhor e colocamos a vida de cada um diante do Senhor. Que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, a consolação, a misericórdia, o poder do Espírito Santo do Senhor seja com todos para a glória de Deus Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, vá em paz. Deus abençoe a sua casa. E se você quer vir aqui para algum de nós orarmos por você, por favor, saia do seu lugar e venha até onde nós estamos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.